Para mim se consiste em motivo de muita alegria poder estar na presença de Deus para conversar com você, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Nós somos felizes porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Eu, pastor Jefferson, que faço parte do Ministério Tocados por Deus, quero falar para você, antes até mesmo de nós entrarmos na palavra, que nós temos os nossos endereços eletrônicos. Eu queria que você acessasse o nosso site, que é www.tocadospordeus.org, www.tocadospordeus.org, ou se não, você nos mande um e-mail, que é pr.tocadospordeus@gmail.com, pr.tocadospordeus@gmail.com. Você também pode nos telefonar através do número 47-3249-0925. 47-3249-0925. Vai ser uma grande alegria poder ir até a sua igreja para ministrar a palavra de Deus para você. Deus te abençoe tremendamente nesse momento, em nome de Jesus. Vamos falar a respeito desse assunto maravilhoso que o Senhor tem colocado em nosso coração. Esse assunto é um assunto um tanto que polêmico, mas eu, como homem de Deus, eu me posiciono nessa hora e dou o meu parecer abertamente para que você compreenda algo sobre a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou falar sobre Deus e as riquezas. Deus e as riquezas. Grave bem isso. Vou usar como base o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, que diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aí Jesus disse assim: Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta que Jesus fez e disse, olha, ele deixou até o exemplo das aves do céu, e se você ler a continuação desta passagem, ele também dá o exemplo do lírio dos campos. Eles não trabalham, não ajuntam em celeiro, mas eles vivem sob o cuidado de Deus. E Jesus nos ensinou isso, para que nós não venhamos andar ansiosos pela nossa vida, pela correria do dia a dia, pelas batalhas desenfreadas. Muitas pessoas até cheias de ambição no seu coração. Correm, mas não chegam a lugar nenhum e acabam se frustrando e se decepcionando. Eu vou falar com você a respeito desse importante assunto que tem me preocupado. Eu, como pregador do Evangelho, eu me preocupo a respeito desse assunto. Nós vamos falar sobre Deus e as riquezas. Sem sombra de dúvida, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. É por Ele que todas as coisas acontecem. Imagine só, se por alguns momentos Deus resolver tirar o seu ar, você não respira mais, o que vai acontecer? Você, eu, falecemos, porque nós não podemos estar sem respirar. Se nós ficarmos doentes, vamos ficar debilitados, muitas vezes numa cama, sem conseguir trabalhar, sem conseguir lutar. Por que eu falo isso? Porque eu quero que você faça uma reflexão da sua vida e quero que você entenda que o ar que você respira, a comida que você come, a roupa que você veste, não é a sua força. Não é por sua força, mas é a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus derramada na nossa vida. É por isso que Jesus falou, olhe para as aves do céu. Elas voam hoje, vão para lá, daqui a pouco vão para outro lado. Elas não trabalham, não têm empresa, não têm emprego fixo, mas mesmo assim, o Pai do céu as alimenta. Imagine você e eu. Nós temos muito mais valor do que ela, porque nós somos a nação santa, o povo adquirido. Eu estou falando que em primeiro lugar deve estar o Senhor na nossa vida. Por isso nós devemos honrar e glorificar totalmente a Deus.
totalmente, porque é por ele que tudo acontece. Jesus disse para os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer, nada. Eu me recordo quando o Ronaldo Fenômeno, ele fazia um gol, ele sempre saía sinalizando o número 1, fazendo propaganda de uma bebida alcoólica, número 1. E eu te pergunto, o Senhor tem sido o número 1 da sua vida? Ou Deus tem sido o plano secundário na sua vida? Você tem buscado primeiro as coisas materiais e depois o Senhor? Meu irmão, veja bem, Deus tem que ser o número 1 da nossa vida, de todo aquele que principalmente conhece a palavra de Deus. O Senhor tem que ser o número 1 das nossas vidas. Ele tem que ser honrado e glorificado através da nossa vida, porque a própria palavra de Deus diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está entendendo muito bem, e eu tenho certeza que o Espírito Santo estará clareando a sua mente nesse momento, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Agora, falando um pouquinho a respeito de riquezas, qual lugar que elas têm ocupado na sua vida? Falando de riqueza, ela tem sido o primeiro lugar na sua vida, em seu coração, na sua vida? Ou ela tem sido um plano secundário na sua vida? Ou você tem buscado em primeiro o Senhor, ou você está buscando primeiro as riquezas? Eu quero falar de um jovem que se aproximou de Jesus, que achava que era justo, que cumpria muito bem a lei do Senhor, a lei de Deus, estabelecida por Moisés. E ele chegou para Jesus e disse, o que eu devo fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse assim para ele, olha, cumpre a lei. Viva a lei. Como, Senhor? Não estou entendendo. Não mate, não roube, não defraude ninguém, honra o teu pai e a tua mãe, seja justo. Ele disse, Senhor, tudo isso eu já tenho feito. E Jesus, olhando o coração dele, disse assim, jovem, eu vou dizer mais uma coisa para você. Agora você vai pegar todas as tuas riquezas, todos os teus bens, e você vai vender tudo, distribuir a todos os pobres. Depois você vem e me segue. E você daí vai conseguir entrar no reino de Deus. Como as riquezas estavam no coração daquele jovem, era o número 1 da vida dele. A Bíblia diz que ele foi saindo aos poucos, frustrado, porque as coisas materiais estavam no coração dele. E no seu coração? As coisas materiais estão em primeiro lugar? Você está agarrado às coisas materiais? O Senhor tem sido, eu vou te fazer uma pergunta, o Senhor tem sido o número 1 lá na sua escola, estudante? O Senhor tem sido o número 1 no teu trabalho, trabalhador? O Senhor tem sido o número 1 na tua família, pai, mãe, filho? O Senhor tem sido o número 1 no teu ministério, pregador, diácono, presbítero, seja qual for a tua posição. Eu quero te dizer nessa hora que o Senhor tem que ser o número 1 na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que colocam o carro no seu coração, casa, o luxo acima de Deus. Isso não pode acontecer na nossa vida. Os nossos bens servem para abençoar a obra de Deus. Entenda muito bem isso que eu estou te dizendo nesse momento. Os nossos bens, Deus nos dá para nós compartilharmos com as pessoas que estão à nossa volta. Através da sua vida, o Senhor quer abençoar a sua obra, mas as riquezas não podem estar no teu coração. No teu coração tem que estar em primeiro lugar o Senhor nosso Deus. E o meu desejo que você possa não ficar agarrado com as coisas materiais. Eu tenho visto a motivação do coração das pessoas quando eu prego a respeito do evangelho de cruz, o evangelho de negar-se a si mesmo, um evangelho de renunciar à minha própria vontade para viver para o evangelho, para Deus. Eu não vejo reação nas pessoas, mas quando eu falo quem quer um carro novo, uma casa nova, um apartamento melhor, as pessoas vibrantes dizem amém, aleluia, Jesus. Essa é a motivação do coração da maioria. Mas eu quero te dizer que a maior motivação do nosso coração tem que ser Deus e tudo que concerne ao reino dele. Que você possa entender que Deus é o primeiro lugar nas nossas vidas e depois vem as outras coisas como acréscimo
Em nome de Jesus, Deus te abençoe agora.